leiamos em Êxodo 20, versículo 17, o 10º mandamento da lei, que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos para outra passagem na Sagrada Escritura, desta vez no Novo Testamento, Tiago. Depois de Hebreus, antes das cartas de Pedro, Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos agora para a doutrina da palavra do Senhor, no dia do Senhor, ou domingo, de número 44 do nosso catecismo. Domingo 44, Catecismo de Heidelberg, fica na página 351 do nosso livro de hinos, Confissões. Domingo 44 diz: o que Deus exige do 10º mandamento? Resposta: que jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda a justiça. Próxima pergunta e resposta. Mas aqueles que se converteram a Deus podem cumprir perfeitamente estes mandamentos? Resposta: não podem, porque nesta vida, até os mais santos deles têm apenas um pequeno início desta obediência. Mesmo assim, começam com sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus. Próxima pergunta e resposta e última. Por que então Deus manda pregar os 10 mandamentos tão rigorosamente, se ninguém pode cumpri-los nesta vida? Resposta: primeiro, Deus quer que durante toda a vida conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa e, por isso, ainda mais desejemos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Segundo, e não cessemos de nos esforçar e orar a Deus pela graça do Espírito Santo para sermos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que, depois desta vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Deixem, por favor, abertas
suas confissões, seus catecismos nesta tarde. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo e demais ouvintes da palavra de Deus, cobiça é um desejo muito forte. Porém, a cobiça ou o cobiçar, que nós vemos aqui no 10º mandamento, o cobiçar que é proibido nesse mandamento, refere-se a um desejo maligno, algo que nós não devemos ter em nosso coração, um desejo maligno por aquilo que não pertence a nós. Isso é o alvo, essa cobiça maligna, esse desejo forte por algo que não pertence a nós, o alvo do mandamento que nos alimenta. E como nós vimos em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, a cobiça, ela é a mãe do pecado. Ou seja, o que a Escritura nos diz é que nossos pecados, eles são frutos de nossas cobiças, quando nós, por nossa vontade, uma vez tentados, damos lugar a essas cobiças. Dando lugar à cobiça, se gera o pecado, e do pecado se gera a morte. Isso que a palavra de Deus nos diz. Sendo assim, como uma mãe, ela gera e ela dá luz a uma criança, assim as nossas cobiças, elas geram e elas dão luz aos nossos pecados. E por isso, todo e qualquer pecado é filho ou são filhos de nossas cobiças. E aqui nós estamos. O Senhor Deus, Ele nos chama a ouvirmos a doutrina dEle, que está ensinada no 10º mandamento. E por isso, em nome do Senhor, eu chamo vocês a ouvirem a mensagem de Deus no seguinte tema: proteja seu coração da cobiça, para você não pecar contra Deus. Esse é o tema de nossa pregação nesta manhã. Proteja o seu coração da cobiça, para você não pecar contra Deus. O 10º mandamento, ele diz: não cobiçarás. Ele se abre dessa forma: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Agora, não devemos cobiçar por quê? O mandamento, ele continua, ele diz: a casa do teu próximo. E nessa expressão, a casa do teu próximo, inclui-se a mulher ou esposa, ou no caso, o marido ou esposo, o servo, a serva, os animais, em resumo, aquilo que o mandamento fecha, tudo que pertença ou qualquer coisa que pertença ao teu próximo. O texto diz. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, eu, como membro da igreja, como membro da aliança de Deus, como povo que Deus tirou do domínio do pecado e do diabo, que eram representados no Egito, você, não devemos permitir em nosso coração o desejo maligno por qualquer coisa que pertença ao nosso próximo. Por exemplo, para as crianças, que nós temos muitas crianças no culto, especialmente para vocês agora, você está lá na casa do seu amiguinho brincando, como é comum muitas vezes, ou da sua amiguinha brincando. Aí você vai lá onde tem os brinquedos dele, aí você olha
Aí você vê um brinquedo bem legal que seu amigo não tem, ou perdão, que seu amigo tem e que você não tem. Aí você olha e pensa: ah, que brinquedo legal, eu quero esse brinquedo para mim, eu vou pegá-lo. Eu nem me importo se ele pertence a Pedrinho ou se ele pertence a Aninha. Então veja, esse desejo. Nesse desejo eu posso ver a minha cobiça me levando a querer furtar o brinquedo de meu amigo, de minha amiga. E se eu atender esse desejo, é aquilo que a Bíblia diz, quebra do mandamento. Agora, que mandamento? Aquele mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesse mandamento, que é o segundo resumo das tábuas, da segunda tábua da lei, onde se encontra o 10º mandamento também, está sendo quebrado por você, caso você faça isso pensando no brinquedinho de seu amiguinho ou amiguinha. Agora, pense em outra situação, agora mais para os adultos. Pense naquele sentimento que surge em seu coração. Ah, se eu tivesse o emprego e a família que seu cristiano tem. Veja como ele ganha bem para ter o que eu quero ter e eu não tenho, mesmo com tanto trabalho que eu tenho. Veja como a família de seu cristiano e ele se dão tão bem. Olha a esposa dele. Veja como a esposa dele é uma pessoa doce, é uma pessoa bonita. E veja a cabeleira dele. Ele tem uma cabeleira muito cheia, tão bonita. Quem dera eu tivesse uma família. Quem dera eu tivesse um emprego. Quem dera a minha esposa e meus filhos fossem como os filhos de seu cristiano. Ah, eu seria muito mais feliz se eu tivesse o que cristiano tem. Nesse caso, meus irmãos, notem que se esse tipo de pensamento e desejo chegou em meu coração, notem que nesse caso eu não estou querendo tirar o que é de seu cristiano, mas apenas quero ter o mesmo que ele tem. Pois, tendo aquilo que ele tem e que eu não tenho, eu julgo que eu serei muito feliz como ele é. Só isso. Você sabe aquele argumento? Só isso, eu só quero ter. Não quero que é dele, eu quero ter igual. Sabe o que é que a cobiça gerou no meu coração quando eu penso assim? A cobiça gerou descontentamento. A cobiça ela gerou insatisfação no meu coração. E eu quero dizer a você, preste bem atenção naquilo que eu estou lhe dizendo. Eu quero dizer a você que descontentamento é pecado contra o grande mandamento da lei que diz: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Pois, quando eu estou descontente com aquilo que eu tenho em minha vida, sabe contra quem eu estou falando? Eu estou falando contra aquele que me dá tudo em minha vida.
E quem é que dá tudo para mim e para você é o Senhor Deus. Ele é que dá tudo que nós temos em nossa vida. Então, quando eu fico reclamando, ou quando eu fico me lamentando por não ter o que fulano ou cicrano tem, eu estou de fato manifestando insatisfação, eu estou manifestando descontentamento com Deus. E quando eu coloco a minha felicidade nessas coisas que fulano tem e eu não tenho, e desejo, eu estou idolatrando, porque eu estou dizendo, minha felicidade depende dessas coisas. Eu quebro esse grande mandamento da lei. Quando eu quebro o 10º mandamento, quero dizer para vocês, saibam que contentamento e cobiça são inimigos. Estão lutando. A cobiça, ela diz para você, eu tenho que ter isso ou aquilo. Eu não sou feliz sem isso ou aquilo. Não é justo eu não ter isso ou aquilo que fulano tem. Eu quero isso mais do que qualquer outra coisa nessa vida. Eu dependo disso. Quer um exemplo de uma pessoa corroída, deprimida por causa da cobiça? Lembre-se de Acabe, o rei Acabe. Lembre-se que ele ficou deprimido em cama, pois ele não tinha a vinha de Nabote. Muitas vezes nós somos acometidos de tristezas profundas, aquilo que hoje em dia se tornou moda de chamar de depressão profunda. Muitas vezes nós não estamos precisando de um remédio de tarja preta para curar essas depressões, mas nós estamos precisando de contentamento. Isso serve para os nossos estresses, muitas vezes. Muitas vezes nós precisamos não de um calmante para curar os nossos estresses, nós precisamos de contentamento. Agora, isso é o que nós aprendemos sobre aquilo que o descontentamento cria e fala para nós e diz para nós. Agora, o que diz o contentamento? O que diz a satisfação? O contentamento, ele diz em seu ouvido, ele fala em seu coração, ele diz: Deus me deu tudo o que eu preciso ter. Sou satisfeito no Senhor. Isso diz o contentamento. Ele, o Senhor, faz bem a todos, e especialmente a mim, que sou filho adotivo dele. Eu não quero mais nada do que já tenho recebido do Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Isso o contentamento diz para nós, em nossos corações. Lembre-se da exortação do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica, os Tessalonicenses. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Novo Testamento, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Diz a palavra:
1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Regozijai-vos sempre. Acharam aí? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 até o versículo 18, acharam? O texto diz: regozijai-vos sempre. Regozijo é muito mais do que uma simples alegria, é exultar em alegria, muita alegria. O texto diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo. Notem que o texto não está dizendo em quase tudo, em algumas coisas. O texto diz: em tudo dai graças. Por que eu tenho que dar graças em tudo? Tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, para a igreja. Deus não quer descontentamento. Deus não quer insatisfação. Mas pastor, eu perdi meu emprego. Em tudo. Mas pastor, eu estou passando tantas crises em minha família. Em tudo. Mas pastor, eu descobri que eu estou com câncer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que você dê graças em tudo, meu irmão, minha irmã. Tudo. Eu quero dizer, em nome do Senhor, se você não está satisfeito, se você está descontente, se você está reclamando por aquilo que outros têm e que você não tem, você está cobiçando, você está pecando contra o 10º mandamento. Você precisa, sabe o quê? Você precisa orar sem cessar. Você precisa expulsar esse sentimento do seu coração. Você precisa sim se regozijar no Senhor, se alegrar no Senhor. Você precisa parar de dar lugar às suas cobiças e começar a encher seus corações, ou seu coração, com os salmos. Você precisa cantar ao Senhor. Você precisa combater esses desejos malignos, cobiçosos, e fazer você ficar insatisfeito ou insatisfeita. Você precisa combater isso com a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus, regozije-se sempre no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graças, é o mandamento, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O seu psicólogo está dizendo isso para você, Jesus Cristo. E o remédio é esse. Se alegre, dai graças. Isso para aqueles que estão sendo tentados. Eu gosto muito de aconselhar, com base nos Salmos, claro, mas existe um hino tão bíblico, aquele hino 129, quantas bênçãos. Tão bíblico. Medite nele. Agora, se sua vida, você já deu lugar à sua cobiça, ao ponto de sua vida ser uma amargura, ser um fel, por causa daquilo que você deseja ter, que os outros têm e que você não tem, você vive em cobiça. É diferente. Você
pode ser tentado, você pode até cair em certas cobiças. Mas nesse caso aqui eu estou falando, você vive em cobiça. Se você está amargurado, se você em sua vida só é uma vida de reclamação, de insatisfação, você é um cobiçoso. E eu vou usar outra palavra para cobiçoso. Você é um idólatra. Porque avareza, cobiça, a Bíblia diz, Efésios 5:5, é idolatria. E o caminho que Deus lhe apresenta para você, caso seja o seu tipo de vida esse, é arrependimento. Arrependimento. É você de fato confessar o seu pecado de cobiça ao Senhor. Você pedir perdão por esses pecados. Arrependa-se logo. Mas eu sou crente, não interessa. Arrependa-se. Arrependa-se logo. Porque o reino diz, a palavra de Deus diz que não devemos nos enganar, porque no reino de Deus não entrará os avarentos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. A igreja, isso é falado à igreja, isso não está sendo falado ao mundo, mas à igreja. O texto diz, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, cobiçosos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o texto encerra dizendo que essa situação era a situação de muitos antes de Jesus salvá-los, porque o versículo diz, 11, tais fostes no passado, fostes alguns de vós, ele fala para a igreja, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fostes lavados, fostes santificados e fostes justificados em o nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. Não cobiçarás. É o mandamento. Diz o Senhor para nós. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, pelo 10º mandamento, Deus ele atinge a fonte geradora de todos os nossos pecados contra Ele. O Senhor ele vai logo na fonte, de onde jorra, a fonte onde gera aquilo que deixa Deus muito triste. Porque pecado entristece Deus. Por isso que nós não devemos pecar, porque quando nós pecamos, entristecemos o Espírito de Deus que nos selou para a redenção. Pecado entristece Deus, qualquer pecado.
pecado deixa Deus muito irado. Qualquer pecado. E por isso Deus vai logo na cobiça. Ele encerra o conjunto de mandamentos tratando de cobiça. E no nosso catecismo, nós podemos ver como é bíblico o ensino dele quando, no catecismo, nós confessamos o que Deus ele exige no 10º mandamento. Veja a pergunta e resposta 113 do catecismo. Página 351, pergunta e resposta 113. No catecismo, a pergunta é: o que Deus exige no 10º mandamento? E a nossa resposta de fé, naquilo que a Bíblia diz, é que jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo. Vejam as palavras. Esse menor deve ficar bem grande nos nossos olhos. O texto diz: o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, ao invés disto, devemos sempre, de todo o coração, veja outra palavra, que devemos amar, odiar todos, o que? Os pecados. E o que? Veja uma palavra que a gente deve guardar: amar toda a justiça. Justiça aqui é a obediência. Devemos amar, odiar pecado e amar a obediência. As nossas cobiças, nossos desejos malignos nos tentam seduzir em nosso coração, lá dentro, na nossa mente. E não poucas vezes nós caímos nas seduções de nossas cobiças. Não poucas vezes. Por isso, confessamos que jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento. Mas devemos sempre, todo o coração, nenhuma partezinha do coração, de todo o coração, odiar, sabe aquele ódio? Odiar o pecado. E amar, sabe aquele amor? Amar, obediência. Agora, quando nós chegamos aqui, nesse mandamento também, o Senhor Deus, pelo 10º mandamento, Ele acaba com todo o nosso orgulho e com toda e qualquer esperança da salvação pelas obras. Nós, por natureza, somos orgulhosos. Somos cheios de si mesmos. Até mesmo sendo pecadores e conhecendo que somos pecadores. Só é necessário a gente julgar que alguém é mais pecador do que a gente. Então a gente se enche de si mesmo. A gente sempre quer se nivelar para nos exaltarmos por aqueles que nós julgamos menos justos do que nós. E muitas vezes, mesmo confessando graça, mesmo falando que somos miseráveis, muitas vezes nós podemos ser tentados a achar que a nossa salvação, até que temos uma salvação um pouco digna de nós somos um pouco dignos dessa salvação. Mas quando Deus vem com a lei, acaba esperança em mim mesmo de ser salvo. O nosso catecismo ele expõe essa verdade quando ele diz que nem mesmo os convertidos e homens mais santos podem cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus. A pergunta e resposta 114, se você notou a pergunta e resposta 114, ela é a seguinte, a pergunta: mas aqueles que se converteram a Deus, ele está falando dos crentes, podem cumprir perfeitamente estes
Não podem. Por quê? Porque nesta vida, até os mais santos deles, dos santos, das pessoas convertidas, tem apenas um pequeno início desta obediência. Você viu aí no seu catecismo? Mesmo assim começam com sério propósito a viver não somente conforme alguns, mas conforme todos os mandamentos de Deus. Assim, quem de nós pode dizer que cumpre perfeitamente os mandamentos de Deus? Cadê o perfeccionismo de John Wesley? Cadê o perfeccionismo daqueles que acham que pode, por alguma obra, se tornar digno diante de Deus? Cadê o perfeccionismo? Quem de nós pode dizer que pecaminosamente nunca quis para si algo que pertencia ao seu próximo? Quem de nós? O pastor? Coitado dele! Quem de nós pode dizer que é 100% contente com todas as coisas e com tudo o que acontece na sua vida? Quem de nós? Quem? Sempre tem alguma coisinha que a gente não está contente com a gente, né? Nossa altura. Eu nasci nos Estados Unidos. Nossa nacionalidade. Eu queria até, ao invés de ter o cabelo preto, eu queria ter cabelo. Como eu queria ter os 18 anos, se eu pudesse voltar para os meus 18 anos. Muitas vezes nós não estamos nem notando. É claro que às vezes a gente sente isso, mas quando isso toca no nosso coração, a gente fica remoendo essas coisas. Quem de nós 100% está contente com aquilo que Deus faz? O Senhor Deus, Ele encerra, Ele fecha os mandamentos arrasando. Ele arrasa, porque a gente é tão orgulhoso. Se tiver uma pontinha onde a gente pode se pegar para justificar o nosso orgulho, a gente se agarra. Mas Deus acaba, não deixa nem pó com a lei, para que nós não tenhamos orgulho algum. Ele nos coloca no mesmo nível de pecadores que são indignos de estarem na presença dele no culto, andar na presença dele fora do culto, viver na presença dele. Deus, ele de fato diz para nós com este mandamento: você não tem mérito algum, você não merece minha graça, você só merece a minha maldição. Assim, quando nós olhamos para o 10º mandamento, nós podemos ver que nele Deus concentra todo o poder da lei. Deus, nesse mandamento, ele concentra o poder da lei para nos arremessar para os braços de Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, quando eu vejo a lei, o poder da lei para me lançar aos braços de Cristo, é nesse ponto. E aí, pela graça de Deus, o Espírito Santo, ele usa a pregação da lei para que eu, você, o homem, só encontre em Jesus a salvação para a ira de Deus contra as nossas cobiças, que nos levam a pecar contra o Senhor desde o Éden e em todos os dias de nossa vida. É a lei do Senhor, perfeita. É a lei que me faz entender como pecador que só em Jesus Cristo eu posso receber o perdão de todas as minhas cobiças e de todos os meus pecados. Só em Jesus Cristo eu posso ser tirado debaixo da
ira de Deus e da maldição de Deus contra todos os nossos pecados, seja o pecado original ou os pecados diários. Só em Jesus Cristo eu tenho a justiça de Deus. Só em Jesus Cristo eu posso receber essa justiça que Jesus conquistou para mim, pela obediência ativa dele, quando ele estava vivo aqui nessa terra, por sua obediência em morrer na cruz, e por seu sacrifício em morrer na cruz, e por sua ressurreição ao terceiro dia. Essa justiça de Deus é que cobre diante dos olhos de Deus todos os nossos pecados. E faz Deus olhar para nós como se nós nunca tivéssemos cobiçado nada. Essa justiça de Deus que eu recebo de graça só pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Além disso, irmãos, além do perdão dos pecados, é só de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo e da palavra, que eu recebo um coração que tem um sério propósito de cumprir todos os mandamentos de Deus. É como nós confessamos na pergunta e resposta 114. E nós não podemos cumprir perfeitamente os mandamentos do Senhor. Nós não podemos. Mas notem o final da resposta. Mesmo assim, começamos, ou seja, os convertidos, os santos, mesmo assim começamos com sério propósito a viver não somente conforme alguns mandamentos, mas conforme, de acordo com todos os mandamentos de Deus. Você notou essa parte da nossa confissão? Você notou as palavras começam e propósito e vida nesta vida? A poderosa obra de Jesus Cristo em converter você não torna você um homem ou mulher, um jovem ou idoso, uma criança ou um adulto perfeitos no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Você não é convertido hoje e automaticamente você se torna perfeito, tudo certinho, nunca vai errar. Não. Mas quando Jesus ele converte você, ele regenera você pelo poder do Espírito Santo, ele começa uma obra poderosa que a gente conhece como conversão. Ele dá um coração novo, ele tira aquele coração velho, ele dá um coração novo, ele regenera você, ele começa essa obra, é um processo. E esse novo coração, ou nova natureza, ou novo homem que a Bíblia fala, é quem faz você ter no coração o propósito de amar, o propósito de obedecer, o propósito de viver todos os mandamentos de Deus. Esse novo coração que Jesus dá a você, ele faz você ter prazer nas leis de Deus, nos mandamentos de Deus. É esse coração que impulsiona você a querer viver uma vida de santificação. Pois um crente santificado é um crente obediente aos mandamentos. Um crente santificado é um crente que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É um crente que tem contentamento na palavra de Deus. Não é um crente que vive jejuando por jejuar, orando por orar, socado na igreja por estar socado na igreja, enfiado na igreja. Um crente santo e santificado é um crente que vive Cristo Jesus. Porque os hipócritas podem fazer muito bem isso que eu acabei de dizer: orar, jejuar e
ir para a igreja todo dia, até pregar. Mas o verdadeiro crente santificado, um verdadeiro crente que ama e quer obedecer a palavra de Deus. Por isso que se torna clara a palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15. Veja Romanos, por favor, capítulo 7, 14 e 15. Nessa vida, apesar de não termos capacidade de cumprir todos os mandamentos de Deus, podemos já gozar prazer em obedecer esses mandamentos. Romanos 7, 14 e 15. A palavra diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ele está falando do modo dele de agir e da força do pecado ainda na vida do crente. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele prefere obedecer à lei que é espiritual, mas aquilo que ele faz no seu dia a dia é aquilo que ele detesta. O apóstolo diz: apóstolo, santo homem. Agora vamos para a outra parte desse texto. Veja o que o apóstolo diz no versículo 22, Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Assim, notem, o apóstolo ele reconheceu que no que se refere ao novo homem, criado por Cristo Jesus nele, conforme a imagem de Cristo Jesus, nós temos prazer na lei de Deus. Embora não perfeitamente nessa vida possamos cumprir os mandamentos de Deus, a Escritura diz que nós podemos ter, pela obra de Cristo em nós, ter prazer de viver todos os mandamentos de Deus, aqui e agora, nessa vida terrena. A doutrina cristã, ela nega o valor da lei para hoje. Veja os evangelhos de hoje. A lei é coisa do passado. Esses evangelhos de hoje, eles não expressam aquilo que a Bíblia ensina sobre a lei. Pelo menos dois motivos temos para ver o valor da pregação da lei hoje. Como diz o nosso catecismo, a última pergunta e resposta do catecismo. Primeiro motivo: Deus quer que, durante toda a vida, conheçamos cada vez melhor nossa natureza pecaminosa. Primeiro motivo: para quê? Qual a função disso? Veja em seu catecismo. Se você ficar lendo, você não vai ficar achando que a gente está perdendo tempo. Fique lendo o que diz na palavra e na doutrina. Para quê? Resposta 115 é o primeiro ponto. Para ficarmos nos penitenciando ou nos achando malvados? A gente quer ouvir a lei? Não. A resposta é essa. E por isso, ainda mais, desejemos buscar em Cristo o perdão dos pecados e a justiça. Esse é o valor didático. Quanto mais a Bíblia, a doutrina da lei é pregada, mais a gente conhece a nossa natureza malvada, mais a gente busca perdão e salvação em Cristo Jesus. A lei, assim, ela nos leva a reconhecer a nossa miséria em Adão e nos conduz a cobiçar a infinita riqueza de salvação que há em Cristo Jesus.
Assim, a lei conduz o pecador miserável a Cristo, o nosso rico Salvador. É o primeiro motivo que nós temos para pregar a lei. Segundo motivo, Deus, pela pregação da lei, Ele nos exorta a que não cessemos de nos esforçar e orar a Deus pela graça do Espírito Santo para sermos cada vez mais renovados segundo a imagem de Deus, até que, depois desta vida, alcancemos o objetivo, a saber, a perfeição. Nós precisamos da pregação da lei, pois precisamos ser instruídos a lutarmos contra os nossos pecados, para buscarmos a graça de Deus para vencermos os nossos pecados e para assim estarmos buscando a perfeição que devemos buscar, a perfeição que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o perfeito homem. E aí os jovens podem ser tentados pelo argumento do diabo. Qual argumento do diabo? Se eu não consigo cumprir o mandamento perfeitamente, por que devo me esforçar para ser obediente a Deus? O diabo ele gosta sempre de usar esses argumentos para todos, mas especialmente para os jovens. Por que se eu não consigo cumprir? Uma pergunta para você, preste atenção, jovens. Uma pergunta para vocês, para mostrar a mentira do diabo, quando o diabo estiver apresentando isso para vocês. É a seguinte: você é estudante, muitos aqui estudam. Mas quantos 10 ou 100 você recebeu nas provas que você fez até agora? Quanto? Você consegue dizer? Mesmo sendo o mais alto aluno aqui, eu acho que não conseguiu 10 ou 100 em todas as provas feitas na vida. Pode ter tirado 99, pode ter tirado 9,9, pode ter tirado 8 em uma, pode ter tirado 10 em algumas, mas 100 em todas as notas, não existe isso. Pelo menos eu conheço. Agora, o fato de não recebermos 10 ou 100 em todas as nossas provas na escola significa que eu devo deixar de estudar e deixar de buscar tirar 10 nas outras provas? Significa? Não, claro que não. Assim, mesmo sabendo que nós não conseguimos de Deus por nossas próprias obras e incapacidades pelo pecado, o 10 de aprovação na escola do Senhor, eu não devo desistir do desejo santo de sermos iguais a Jesus Cristo, que é o aluno nota 10. Jesus é o aluno nota 10. Eu devo, como crente, olhar para Jesus, que é o homem perfeito, o homem que tirou 10 nas provas de Deus, o homem que está diante de Deus em nosso favor lá no céu, o homem que nele nós temos 10 para toda a turma que é a igreja, por causa dessa obra de Jesus Cristo e por causa do amor de Deus, por gratidão e pelo desejo do meu coração renovado, eu devo cobiçar sempre a nota 10 para agradar a Deus. Deus que é o nosso primeiro pai. E esse tipo de cobiça, de querer tirar 10 para Deus, não é pecado. Dessa forma, eu encerro esse sermão dizendo que temos motivos, sim, para lutar contra nossas cobiças, pois Deus nos ordena: não cobiçarás. O desejo de Deus é: proteja o seu coração da cobiça para você não pecar.